Se a gente já tem um processo de criminalização, é óbvio que isso aqui vai ampliar. Bem, o processo de criminalização. O que a gente fez durante um bom período foi combater isso, né, o direito penal juvenil. E a gente estava muito isolado, inclusive, conseguiu alguns apoios, conseguiu convencer um promotor lá de Santa Catarina a fazer o enfrentamento jurídico junto conosco, e a gente conseguiu impedir que o direito penal juvenil fosse estabelecido aqui no Brasil. E logo em seguida, para nossa infelicidade, porque a gente dizia o seguinte, né? A gente trabalhava com a lógica da emancipação da juventude, com a lógica da emancipação dos meninos e das meninas. A gente trabalhava com a lógica, inclusive, né, de que a medida socioeducativa não é aplicada para o menino e para a menina, é aplicada para o conjunto da sociedade. Portanto, é o conjunto da sociedade que tem que se responsabilizar quando acontece um ato infracional. E aí, gente, a nossa elaboração era para tentar salvar isto aqui que não é defensável, mas que a gente entendia era que os conselhos dos direitos da criança e do adolescente deveriam disciplinar o processo de aplicação de medidas. Portanto, né, o Conselho de Direitos, né, nas suas cidades, diriam como seria a aplicação, entendendo que a aplicação da medida não era para o menino, né, era para a escola, que expulsou o menino, era para a saúde, que expulsou o menino, era para o... E esse menino deveria estar na comunidade, poderia estar na sua casa, né, recebendo a medida socioeducativa, ele deveria estar na sua casa, recebendo a medida socioeducativa. Bom, mas aí o setor do justiçamento de gravata dizia o seguinte: não é auto-aplicável o Estatuto da Criança e Adolescente, é importante que a gente entregue os anéis para entregar os dedos. Os anéis dos meninos, os direitos dos meninos, né? E aí a gente passa a fazer um segundo enfrentamento no qual nós somos derrotados, que é contra o SINASE, né? Essa excrescência que faz com que, né, os juízes, de novo, assumam a centralidade, né, da aplicação da medida socioeducativa e, mais do que isso, jurisdicionaliza todo o serviço, né, de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Bom, a gente denunciou muito, enfim, foi debatido em tudo quanto é lugar que a gente podia, com todos os atores, e em todos os lugares que a gente fazia esse debate, a gente era acusado de irresponsável. A gente era irresponsável. São Paulo era constrangido, o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança Estadual, né, do qual eu fazia parte, né, foi isolado nacionalmente e o SINASE foi vendido como algo que iria resolver os problemas dos meninos e das meninas, que o juiz, essa figura poderosa, essa figura acima do bem e do mal, essa figura, né, Deus, né, ele saberia como tratar a questão dos adolescentes autores de ato infracional, né? E a gente não, a gente seria ali os serviçais, né? Infelizmente não é isso, porque o único órgão do Estado que não foi democratizado, né, desde o Brasil Império é o Poder Judiciário, continua, e a burguesia continua ocupando esses postos e as suas decisões são decisões de classe, né? Então, a gente perdeu, né? Então, em 2006 foi aprovado o SINASE, né? E aí, daí para lá, foi isso que a gente foi vendo acontecer, foi vendo fechar as unidades de internação. Hoje ninguém mais pode, porque na década de 90 a gente ainda podia, né? Os conselhos tutelares ainda se dispunham aí as unidades, constrangiam de alguma forma, ou tinha um grupo de promotores em um determinado momento bastante atuante, que fazia as denúncias permanentes, enfim. Depois de aprovado o SINASE em 2006, nada disso mais aconteceu, né? Não mais aconteceu, e a gente tem um processo de fechamento que a própria FEBEM foi criando
dificuldades para que a gente pudesse fiscalizar a instituição, não só criando dificuldade do ponto de vista jurídico. Tem uma portaria famosa da Berenice, que eu não lembro mais o número agora, nós ficamos 2 anos para derrubar a portaria dela, como criminalizando, né, quem denunciava. Por exemplo, eu tenho um processo da Berenice, talvez ela depois da minha fala, ela faça mais um processo contra a minha fala, né, contra o que eu falei. Então foi fechando. As unidades hoje você não pode entrar, e quando você entra é extremamente controlado. Quem entra, né, é extremamente controlado, e as informações que a gente tem da Fundação Casa, da FEBEM, né, Fundação Casa, Casa de Correção, Casa de Tortura, qualquer nome que a gente queira dar. É que as torturas, a gente tem, esse não é o primeiro e-mail que a gente recebe, a gente já recebeu outros, tentou fazer ações contra a Fundação Casa lá na Jatobá, ali na Raposo Tavares. Foi essa, inclusive, que eu fui criminalizado pela presidente da FEBEM. Né, as informações são essas que a gente tem do elevado número de adolescentes, né, superlotação, mas isso não é só isso é um dos elementos, que é óbvio que tem violação de direito, mas tem torturas de todas as ordens hoje acontecendo nas unidades de internação, né? O número de adolescentes tem aumentado consideravelmente, né, nos últimos, olha só, então o SINASE, além de ter o Conselho de Direito ter aprovado o SINASE em 2012, isso só não bastava para os juízes e sua sina retributivista. Tinha que ser aprovada uma lei, porque os juízes não reconhecem outros órgãos de Estado que possam produzir leis, né? Então o CONANDA aprovou o SINASE e em 2012 o Congresso Nacional aprovou, né, também o SINASE, né? E aí vejam só, nos últimos 5 anos, né, foram 38% a mais, né? Aquilo que era a solução, que deveria reduzir, que deveria disciplinar, que deveria colocar ordem, que deveria criar procedimentos, fez com que aumentasse o número de adolescentes internos na FEBEM, que é quase o mesmo número de adultos hoje, já está concorrendo, né, com os adultos, que é 41% adulto e 38%, né, adolescentes nas unidades de internação, né? Acho que a conclusão que dá para fazer disso, eu acho que, novamente, eu quero me remeter à fala da Adriana, é que a gente tem que eu acho que vai ser, né? Não sei, eu estou dizendo que ela vai falar, mas não sei se ela vai falar, estou dizendo aqui. Mas a gente precisa compreender, né, qual que é a dinâmica do capital nesse momento. É importante que a gente possa compreender que esse debate que a gente está fazendo é um debate de classe. É importante que a gente saiba que o maior número de pessoas que são encarcerados hoje são jovens, né? Por exemplo, quando a gente está defendendo a redução da idade, a não redução da idade para a responsabilidade penal, eu tenho clareza de uma coisa, que a gente está fazendo um debate simbólico, porque o real é que já reduziu a idade para a responsabilidade penal, certo? O real, isso já tem acontecido, porque não é possível a gente ter 70% dos encarcerados no Brasil, na faixa de 18 a 29 anos, a gente não dizer que reduziu a idade para a responsabilidade penal.